Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Vamos crochetar? Olha que linda ideia que eu trouxe para vocês hoje. Esse lindo centro de mesa no formato quadrado. Eu gostei demais. Espero que vocês gostem também. Eu vou aproximar um pouco para vocês observarem melhor. Ele foi feito no Barroco Max Color Fio 6. O Barroco, como vocês podem observar, ele tem uma cor bem viva, uma cor bem bonita. Então, os trabalhos ficam muito bonitos. Ele ficou medindo dessa ponta a essa 67 centímetros. E dessa ponta a essa, ele ficou medindo 90 centímetros. Mas depende da contenção do ponto de cada um. Tem uns que o ponto é mais fechado, outro ponto é um pouco mais aberto, então vai depender da contenção do ponto. No vídeo eu dou a ideia, se você quiser fazer maior, aonde você aumentar. Ah, e se vocês gostarem, não esqueça de deixar meu joinha. O joinha de vocês, para mim, ajuda muito o meu canal. Ah, pessoal, eu trouxe aqui também a ideia para você fazer o mesmo trabalho com outro fio. Às vezes as pessoas perguntam, não dá para fazer com outro fio? É possível fazer com outro fio? Sim, você não pode deixar de fazer. Esse aqui eu fiz com a linha Anne. Então, ele ficou medindo daqui, aqui, ele ficou medindo 40 centímetros. E dessa ponta a essa, ficou medindo 53 centímetros. Mas também, você pode fazer do tamanho que você quiser. E você pode sim fazer com outros fios. Depende do fio que você tiver. A única coisa que não pode acontecer é você deixar de fazer. Ele também você pode fazer maior. Da mesma forma que eu vou dar a ideia no vídeo de aumentar o que nós vamos fazer no vídeo, você também pode aumentar esse. Aí fica a critério de vocês. Eu também gostei bastante. Ah, e antes que eu me esqueça, vocês sempre perguntam quanto foi de barbante no trabalho. Então, antes que eu me esqueça, para confeccionar esse centro de mesa, eu usei o Barroco Max Color Fio 6. Aquele rolo que tem de 226 metros. Então, para confeccionar esse centro de mesa, eu usei quase 2 rolos. Faltou pouco para 2 rolos. Do segundo rolo, sobrou essa quantidade somente. Então, foi um rolo todo e quase o segundo rolo, tá? Então, sobrou só essa quantidade, foi o que restou do segundo rolo. Lembrando mais uma vez, eu gostei bastante, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o joinha aqui para mim, o seu joinha me ajuda muito. Você que ainda não me conhece, meu nome é Verônica. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no meu canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. O meu muito obrigado a todos. E vamos à nossa aula de hoje. Pessoal, para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o Barroco Max Color da Círculo Fio 6. Esse rolo é aquele rolo de 226 metros. É o rolo menor. E essa cor é a 5669. E a agulha que vamos usar é a agulha 3,5. Para iniciarmos o nosso trabalho, nós vamos fazer 7 correntinhas. Então, vamos dar aqui a nossa primeira laçada. E vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 correntinhas. Vamos lá na nossa primeira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, dentro da argola, nós vamos fazer 8 pontos altos intercalados por 2 correntes. Então, vamos subir com 3 correntes, que já é um ponto alto. Vamos fazer mais 2 correntes. Então, essa primeira ficou com 5 correntes. Já prendendo a linha, nós vamos fazer um ponto alto. Novamente, vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Mais um ponto alto dentro do círculo. Assim, nós vamos fazer por 8 vezes. Então, vão ficar 8 pontos altos intercalados por 2 correntes. Se vocês ouvirem alguns barulhos, é que aqui onde eu moro tá chovendo, tá? Então, tem uns barulhos. Então, aqui nós já fizemos os nossos 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fizemos as nossas 2 correntes. Vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora, nós vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. E agora, nós vamos fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Novamente, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá no nosso próximo ponto alto e vamos fazer mais um ponto alto. Então, essa nossa segunda carreira, mais um ponto alto. Então, essa nossa segunda carreira é ponto alto intercalados por 5 correntes. Ponto alto, 5 correntes. Ponto alto em cima de ponto alto, intercalado por 5 correntes. Então, aqui eu já fiz a minha segunda carreira. Chegamos aqui nas 5 correntes. Vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo dentro da nossa corrente. Vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, porque as correntes já servem como um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos repetir os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui nós ficamos com um leque, 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Sem corrente alguma, sem nenhuma corrente de intervalo, vamos no próximo quadrado e vamos fazer mais um leque. 1, 2, 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com mais um leque. Então, nós vamos fazer, no total, 8 leques, sem intervalo nenhum de correntes. Corrente só no meio do leque. Então, aqui eu já encerrei mais uma carreira. Essa carreira foi só de leques. Leques com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, sem intervalo nenhum de corrente de um leque para o outro. Então, essa carreira foi só de leques. Vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos andar aqui no ponto alto com ponto baixíssimo, até chegar nas 3 correntes.
Aqui dentro, nós vamos repetir o leque. 3 correntes, mais um ponto alto, 2. Mais 2 pontos altos. Que aí, com a corrente, fica 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. E vamos fazer novamente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntes, vamos lá no meio do nosso leque, na nossa segunda corrente, que é a corrente do meio. Como eram 3 correntes, vai ficar uma corrente para um lado, outra para o outro. Nós vamos entrar na nossa corrente, na nossa segunda corrente, a corrente do meio, fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós fizemos aqui as nossas 6 correntes. Vamos lá no nosso próximo leque e vamos copiar o leque. 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 3 correntes, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos repetir o nosso leque. 2, 3. Novamente, vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, na corrente do meio do nosso leque e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Novamente, 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá no nosso próximo leque e vamos repetir o leque. Então, essa carreira vai ficar dessa forma. Então, aqui eu já encerrei mais uma carreira. Que ficaram 4 leques intercalados por essas 2 argolas. Então, os leques são 3 pontos altos, intercalados por 2 correntes, mais 3 pontos altos. E aqui nas correntes são 6 correntes, fechada com ponto baixo. Mais 6 correntes, vamos no nosso próximo leque, e assim nós fizemos a volta toda. Agora, a nossa próxima carreira, vocês ouvirem barulho de vozes, aqui a minha rua é muito movimentada, aí vocês me desculpem, tá? Se eu for esperar um horário melhor, fica difícil para mim gravar, porque eu tenho que gravar quando eu chego do meu trabalho, tá? E aí, na parte da tarde, tem mais barulho na rua. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Vamos andar aqui com ponto baixíssimo, até chegar novamente nas nossas correntes. Chegamos nas 3 correntes, vamos subir com 3 correntes e vamos repetir o nosso leque. Então, vai ficar leque dentro de leque. A carreira, todas as carreiras vão ser leques dentro de leques. Leque dentro de leque. 3 pontos altos, que a corrente já serve como um ponto alto. 3 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Vamos aqui nesse terceiro ponto alto do nosso leque e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. Vamos contar 1, 2. Na terceira corrente, vamos fazer um ponto alto. Novamente, mais 2 correntes. Vamos contar 2 correntes de base. 1, 2. Na terceira, vamos fazer mais um ponto alto. 1, 2, mais 2 correntes. Vamos contar 1, 2. No terceiro, nós vamos fazer mais um ponto alto. 1, 2. Novamente, 2 correntes. Na terceira, ponto alto, 1, 2. Chegamos aqui, não importa que sobrou apenas uma corrente. Vamos entrar no nosso primeiro ponto alto do nosso leque. E vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes. Aí, vamos chegar no meio do nosso leque e vamos repetir o leque.
3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Então, aqui nós repetimos o leque. Então, ficou leque dentro de leque. Então, essa nossa carreira vai ficar leque dentro de leque, 2 correntes. Vamos no último ponto alto do nosso leque, vamos fazer um ponto alto, 2 correntes, conta 2 correntes de base mais um ponto alto, 2 correntes mais 2 correntes de base, e assim nós vamos fazer essa carreira toda até chegar no leque. Lembrando que aqui nesse meio tem que ter quadradinhos ímpares. Nesse caso, ficou 7 quadradinhos, que é lá na frente para o nosso trabalho dar certo, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadrados de pontos altos intercalados por 2 correntes. Então, esse trabalho nós vamos fazer os 4 lados. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira. O leque dentro de leque e ponto alto intercalados por 2 correntes. Então, terão que ter 7 quadradinhos em cada espaço. 7 aqui, 7, 7 e 7, para dar certo o nosso trabalho lá no final. Agora, as nossas carreiras vão ser de repetições dessa forma. Nós vamos copiar o leque, onde é leque, e nos quadrados, nós vamos continuar com 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes mais um ponto alto. Então, as nossas próximas carreiras vão ser dessa forma. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui para vocês verem. Vamos andar com ponto baixíssimo até chegar na nossa corrente. Vamos repetir o nosso leque. Subir com 3 correntes. Vamos fazer mais 2 pontos altos, que com a corrente ficarão 3 pontos altos. 3 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós fizemos leque dentro de leque. Agora, nós vamos repetir 2 correntes. Vamos lá no terceiro ponto alto do nosso leque e vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes. Vamos lá no nosso próximo ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes. O próximo ponto alto, mais 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto de base. 2 correntes, 2 correntes, mais um ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto de base, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto no primeiro ponto alto do nosso leque. 2 correntes, vamos lá na corrente do meio do nosso leque e vamos repetir o nosso leque. 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já encerrei mais uma carreira. Então, as nossas próximas carreiras vão ser só repetições dessa forma. Eu fiz por 9 carreiras. Eu vou fazer por 9 carreiras. Então, eu vou adiantar. Quando tiver lá na 9ª carreira, eu volto para mostrar para vocês. Aqui eu já encerrei as minhas 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras, onde é leque. Continuamos copiando o leque. E aqui nós vamos fazer ponto alto intercalados por 2 correntes. Então, nós fizemos dessa forma da primeira carreira até a 9ª carreira. Ponto alto intercalados por 2 correntes. Caso você queira fazer essa toalha maior, nessa hora que você pode continuar
as carreiras e fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? É nessa hora. É só vocês continuarem as carreiras dessa mesma forma. Mas eu vou parar a minha aqui nas 9 carreiras. Então, aqui nós fizemos as nossas 2 últimas correntes, fechamos com o ponto baixo na terceira corrente do nosso leque. Vamos novamente andar aqui com ponto baixíssimo, os pontos altos, até chegarmos nas nossas 3 correntes. Vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, aqui dentro do nosso leque, nós vamos fazer 12 pontos altos. Vamos subir com 3 correntes e vamos fazer mais 11 pontos altos, que no total vão ficar 12. 2, 3, 4, 5. Dá uma ajustadinha para caber os 12 pontos altos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora, aqui dentro do nosso leque, nós fizemos 12 pontos altos. Agora, sem corrente nenhuma, sem nenhuma corrente, nós vamos passar os 3 pontos altos do nosso leque. E aqui dentro das nossas 2 correntes, nós vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos pular um quadradinho de base, vamos no próximo quadrado. Vamos fazer mais 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes. Vamos pular um quadradinho de base, vamos no próximo. 1, 2, 3. 2 correntes, vamos pular esse quadrado, no próximo, 3 pontos altos. Duas correntes, pulo um quadrado de base, no próximo, 3 pontos altos. Duas correntes, pulo um quadrado, 3 pontos altos. Duas correntes, pulou um quadrado, 3 pontos altos. Duas correntes, 3 pontos altos. Duas correntes, mais 2 correntes, duas correntes, mais 3 pontos altos. Duas correntes, os nossos últimos 3 pontos altos, nosso último quadrado antes de chegar no leque. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos fazer duas correntes, vamos novamente dentro do nosso leque, fazer os 12 pontos altos. Então, essa nossa carreira fica dessa forma. 12 pontos altos dentro do leque, sem corrente alguma. Nós vamos no próximo quadrado, no primeiro quadrado, vamos fazer 3 pontos altos e vamos intercalar 3 pontos altos, 2 correntes, pula um quadrado de base, mais 3 pontos altos, 2 correntes, pula um quadrado, 3 pontos altos. Então, nós vamos intercalar. Um quadrado vão ter 3 pontos altos e um
vai ser as duas correntes, 3 pontos altos, pulamos um, duas correntes. E assim nós vamos a volta toda. Então, aqui eu já cheguei no meu último quadradinho de 3 pontos altos, sem corrente alguma. Vamos lá, na terceira corrente dos nossos 12 pontos altos e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais uma, então vão ficar um total de 4 correntes. Vamos lá no próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais uma corrente, vamos no próximo ponto alto e vamos fazer mais um ponto alto em cima de ponto alto. Então, aqui nessa parte vai ficar um ponto alto intercalados por uma corrente. Vamos fazer os 12 pontos altos intercalados por uma corrente. Nessa carreira, não tinha nenhuma corrente, agora nós vamos colocar uma corrente. Então, aqui eu já copiei os 12 pontos altos da carreira anterior, intercalados por uma corrente. Agora, nós vamos chegar aqui na nossa lateral. Vamos, sem corrente alguma, vamos pular esses 3 pontos altos de base. Vamos no nosso próximo quadrado e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vamos fazer 2 correntes. E onde tinha os 3 pontos altos, nós vamos pular. Então, em cima dos 3 pontos altos, vão ficar as 2 correntes. Vamos no próximo quadrado e vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, essa carreira, nós vamos fazer um ponto alto intercalados por uma corrente nos 12 pontos altos. Aqui, sem corrente alguma, nós vamos pular os 3 pontos altos. No próximo quadrado, nós vamos fazer 3 pontos altos. Aí, vamos fazer 2 correntes, pular os 3 pontos altos de base. No próximo quadradinho, 3 pontos altos. Então, nós vamos intercalar os pontos altos. Onde não tinha, nós vamos colocar. Onde tinha, nós vamos colocar 2 correntes. Assim, a volta toda. Então, aqui eu já encerrei mais uma carreira. Sem corrente alguma, vamos lá na terceira corrente dos nossos 12 pontos altos. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir com 3 correntes. Agora, ao invés de mais uma corrente, nós vamos fazer mais 2. Então, vão ficar 5 correntes. Vamos lá no nosso próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. 2 correntes, próximo ponto alto, um ponto alto. Mais 2 correntes, próximo ponto alto, um ponto alto. Então, essa carreira aqui nos 12 pontos altos, ao invés de ser uma corrente, agora nós vamos colocar 2. Então, vão ser pontos altos intercalados por 2 correntes. Aqui não tinha nenhuma, aqui tinha uma, e agora nós vamos fazer 2. Então, aqui eu já acabei de fazer os 12 pontos altos intercalados por 2 correntes. Novamente, sem corrente nenhuma, vamos pular os 3 pontos altos de base, vamos no nosso próximo quadrado e vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntes, pular os nossos 3 pontos altos da carreira anterior, no quadradinho, mais 3 pontos altos. Assim, nós vamos a volta toda. Então, aqui eu já encerrei mais uma carreira. Então, chegamos no último quadrado, vamos fazer 3 pontos altos. Nos últimos pontos altos, nós não vamos fazer corrente alguma e vamos lá na terceira corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais uma, então, vão ficar com 4 correntes. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui na nossa
primeira corrente das 3 e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma corrente, aí vamos lá no nosso próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Então, essa nossa carreira, nos 12 pontos altos, a gente vai fazer picôzinho assim, tá? Nós vamos fazer picôs. Aí, fizemos o ponto alto, copiamos o ponto alto, vamos fazer uma corrente, vamos fazer mais 3 correntes, vamos voltar aqui na nossa corrente, vamos fechar com um ponto baixíssimo, mais uma corrente, vamos lá no nosso próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Então, essa nossa carreira, onde são os 12 pontos altos, nós vamos fazer agora um picôzinho no meio, um picô no meio. Então, nós vamos fazer uma corrente, 3 correntes, vamos voltar aqui na nossa primeira corrente das 3, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, vamos no próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Novamente, uma corrente, 1, 2, 3, voltamos aqui na nossa primeira corrente das 3, fechar com um ponto baixíssimo, mais uma corrente, vamos no próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Essa nossa carreira vai ficar um ponto alto, nós vamos fazer uma corrente, mais 3 correntes para fazer o picô, mais uma corrente, um ponto alto. Então, uma corrente, 3 correntes para fazer o picô, mais uma corrente, um ponto alto. Então, nós vamos fazer isso a volta toda. Aí, aqui, sem corrente nenhuma, nós vamos pular os nossos 3 pontos altos de base, vamos no próximo quadrado e vamos fazer 3 pontos altos. E vamos continuar. Então, vocês observem que aqui nós estamos fechando o nosso triângulo. Então, os aumentos vão ser no leque, os aumentos vão ser aqui. E aqui nessa parte, nós vamos fechando o nosso triângulo, até ficar com 3 pontos altos somente lá em cima, tá? E aqui nessa parte, nós vamos continuar o nosso trabalho dessa forma, fazendo picô. Essa carreira com esses picôs, nos 12 pontos altos, nós vamos fazer por 2 vezes, somente com uma corrente aqui nesse meio. Depois, nós vamos ter outro aumento, aí, ao invés de uma corrente, nós vamos colocar 2. Mas, com uma corrente, nós vamos fazer 2 carreiras. Então, vão ficar 2 carreiras com esse picô, com uma corrente só aqui nesse meio. Eu vou fazer as 2 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já fiz as minhas 2 carreiras de picô. E aqui nós vamos diminuindo, tá? Sempre diminuindo os 3 primeiros pontos altos, indo no próximo quadrado. Então, nós vamos diminuindo para formar um triângulo e os nossos aumentos vão ser nos pontos altos, nos 12 pontos altos. Aí, aqui eu já encerrei com os meus 3 pontos altos. Pulei os 3 pontos altos de base. E na terceira corrente, fechei com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já fiz as minhas outras 2 carreiras com 2 correntes. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 3 correntes. Então, esse picô foi com uma corrente, 2 carreiras. Agora, 2 carreiras nós fizemos com 2 correntes. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 3 correntes. Da mesma forma que fizemos essa, só acrescentando aqui as correntes. Aqui, nós tínhamos uma corrente, 2, 2. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 3 correntes. Nós vamos fazer o picô da mesma forma e mais 3 correntes aqui. Então, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 3 correntes. E aqui, nesse meio, a mesma coisa. Chegando aqui, nós vamos pular esses 3 pontos altos de base e vamos nesse espaço e vamos colocar 3 pontos altos.
Então, nós vamos colocar 3 pontos altos aqui, 3 aqui, 3 aqui, mais 3 aqui, 3 aqui. Chegando aqui, nós vamos direto nesse nosso ponto alto e vamos continuar o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer com 3 correntes, ao invés de 2, nós vamos fazer com 3 correntes. Vamos subir com 3 correntes. Vamos fazer mais 3. E vamos fazer as 3 do picô. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui nessa corrente e vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos lá no nosso próximo ponto alto e vamos copiar o nosso ponto alto. Novamente, vamos fazer 3 correntes. Vamos fazer as 3 do picô, 1, 2, 3. Vamos voltar aqui na nossa primeira corrente que fizemos para o picô, vamos fechar com ponto baixinho. 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos lá, no nosso próximo ponto alto e vamos copiar o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer 2 carreiras dessa forma, com 3 correntes. Nas 2 primeiras carreiras do picô, nós colocamos uma corrente. Nas 2 próximas, nós colocamos 2 correntes. Agora, nós vamos fazer 2 com 3 correntes. 2 carreiras com 3 correntes. Então, aqui eu já encerrei as minhas 2 carreiras com 3 correntes. Então, agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras, porém, com 4 correntes aqui. Da mesma forma que fizemos essas, nós vamos somente aumentar mais uma corrente. Então, aqui foram feitas com 3 correntes, agora nós vamos fazer com 4. Nós vamos fazer mais 2 carreiras, uma dessa mesma forma, e na outra carreira, que é a última carreira, eu vou voltar para mostrar para vocês o final, o final do nosso trabalho. E aqui, como eu havia dito, tá fechando o nosso triângulo. Então, nós vamos fazer mais uma carreira, porém com 4 correntes, aí nós vamos diminuir mais 2 grupos com 3 pontos altos. E a última carreira, que vai ser com 4 correntes aqui, vai ser com 4 pontos altos, os últimos 4 pontos altos, que vai ser nesse meio, eu vou voltar para mostrar para vocês o final do nosso trabalho. Então, aqui já encerramos as nossas 2 carreiras com 4 correntes. Então, encerramos essas nossas 2 carreiras. Então, ficaram as carreiras com picô, ficaram 2 com uma corrente, 2 com 2 correntes, 2 com 3 correntes e 2 com 4 correntes. Então, a nossa última carreira, nós vamos continuar com 4 correntes. Então, nós fizemos 2 carreiras com 4 correntes. Agora, a nossa última carreira vai continuar com 4 correntes. Então, no final, vão ficar 3 carreiras com 4 correntes. Quando chegar aqui, no final do nosso trabalho, aqui nos últimos pontos altos, eu volto para mostrar para vocês como faz. Para fazermos a última carreira do nosso trabalho, o nosso acabamento. Agora, nós vamos fazer o acabamento do nosso trabalho. A última carreira, então, ficou 4 correntes, ponto alto, o picô com 3 correntes da mesma forma. 4 correntes, um picô com 3 correntes, mais 4 correntes, o ponto alto. Chegando aqui, essa é a nossa última carreira. Então, nós, sem corrente alguma, nós vamos lá no quadradinho, no único quadradinho que restou um quadradinho no meio, nós vamos fazer um ponto alto, mais um ponto, 2 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos voltar lá na primeira corrente, fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, o final do nosso trabalho ficou sem corrente alguma. Vamos lá no nosso ponto alto e vamos fazer um ponto alto. Então, aqui está o final do nosso trabalho. 4 correntes, 3 correntes para fazer o picô, mais 4 correntes. Chegando aqui, sem corrente alguma de intervalo, vamos fazer 2 pontos altos,
Vamos fazer o nosso picô, voltar lá no segundo ponto alto, vamos fechar com ponto baixíssimo e vamos fazer mais 2 pontos altos. E a continuação do nosso trabalho é da mesma forma que fizemos desse lado. Aqui encerramos a nossa aula de hoje. Se gostaram, deixe o joinha para mim. Esse joinha me ajuda muito. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau e até a nossa próxima aula.